Boa noite para todos. Eu sou o professor Dr. Mauro Gzelini, estou aqui, iniciando uma live super especial. Hoje a pegada vai ser muito grande, a pegada vai ser sensacional, Estou aguardando a chegada do meu amigo, o professor Dr. Newton Nunes, que aí ele vai entrar vamos dividir a nossa telinha, que não é a telinha da Globo, é a telinha do Instagram do professor Mauro, aí do professor Newton, e nós vamos ter uma conversa super especial, que é sobre a avaliação cardiopulmonar, tá ok? Então, são 10 horas em ponto, e estamos aqui aguardando a entrada do professor Newton. Tava vendo você meio de lado assim, agora tá. Olá, Tá, boa noite, professor Mauro. tá bom? Boa Você está noite. me escutando bem? Pessoal, o seu som fala um pouquinho. Newton, se apresenta, fala rapidamente da sua formação, sua experiência, o que você faz atualmente. Vamos lá, tá com você. Bom, boa noite inicialmente a todos. Mais uma vez, muito obrigado ao convite do professor Mauro Ghiseline aí, a oportunidade de estar com vocês aí, comentando um assunto muito importante e interessante. Bom, me apresentando, eu sou formado em Educação Física, me formei na USP em 92, depois fui contratado pelo INCOP, passei num concurso público e hoje, desde então, desde que eu me formei em 92 para 93, eu trabalho no Instituto do Coração de São Paulo, no Hospital das Clínicas, aqui da Faculdade de Medicina da USP, onde inicialmente eu realizei minha especialização na área de reabilitação cardiovascular, e aí depois realizei também um mestrado e doutorado nessa área de fisiologia do exercício, trabalhando com avaliação cardiopulmonar e prescrição do treinamento físico. Então, eu já tenho essa experiência nessa área de avaliação física e prescrição do treinamento, onde eu trabalho atualmente também. Então, basicamente, essa é a minha apresentação aí inicial, né? Que bom, que bom. E o professor é escritor, né? Tem livro escrito, né? Tem livro escrito. Tem um livro Ah, recente que nós vamos falar um pouquinho, né? Que é o livro sobre avaliação, né? É um livro sim, específico, né? isso, mas inicialmente eu gostaria de agradecer o convite do professor Dr. Mauro Ghiseline, que é uma honra, uma grande satisfação estar aqui conversando com ele, com todos os inúmeros milhares de seguidores que ele tem já durante muitos e muitos anos. Ele que é um ícone, uma referência na nossa área da saúde, na Obrigado, educação obrigado. física. Então, é uma grande honra, uma grande felicidade receber esse convite. E essa oportunidade de compartilhar, de conversar com ele e com todos os seus amigos e seguidores também. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Nito, o seu tempo, a sua, e compartilhar com os nossos seguidores, os nossos queridos profissionais, né, que numa terça-feira às 10 horas da noite abre um espaço na agenda, todo mundo trabalha o dia inteiro, né, e vem à noite em busca do conhecimento e que nós vamos, de alguma forma, poder transmitir aquilo que nós aprendemos aí, né? Eu sou formado em Educação Física, lá pela USP, fui professor lá durante muitos anos, fiz mestrado e doutorado, né? E cuido de pessoas já há 52 anos, né? Então essa é a minha experiência de mais de meio século. E é uma alegria muito grande poder convidar o professor Dr. Newton para conversarmos sobre um assunto muito importante, primordial, fantástico, essencial, que é a avaliação de A a Z. Então nós vamos fazer um bate-papo aqui, começando, e a gente sabe que realmente existe uma avaliação onde o Dr. Newton trabalha, que é o local referência, que faz uma avaliação cardiopulmonar de primeiro mundo, né? E nós vamos tentar chegar, não, professor, até os pobres mortais como eu, como outros, né, que estamos no dia a dia. Então, a primeira provocação, no bom sentido, é assim: é, qual a importância de fazer uma avaliação cardiopulmonar e qual é o indicador? Que a gente vê assim, eu preciso da frequência cardíaca máxima, eu preciso do VO2, vou prescrever. Então, por que é importante avaliar? Não para tem aquele lado que é a identificação de patologias, que nós vamos para a área da prescrição do treinamento. Então, por qual a importância, doutor Newton? Isso, professor Dr. Mauro Gzelini, uma questão muito importante. Inicialmente, o porquê é importante as pessoas realizarem uma avaliação física? Por quê? Aparentemente, a pessoa pode, então, ser saudável, mas será que realmente é saudável? Então, se a pessoa tem, assim, condições
ou pelo menos lá fora, em outros países, é obrigatório realizar uma avaliação eletrocardiográfica, ou pelo menos um teste ergométrico, ou uma avaliação cardiopulmonar, a partir dos 35 anos de idade, apresentando sintomas ou não. Aqui no nosso país ainda não é lei, não é obrigatório. Na nossa opinião, deveria ser. Porque muitos dos acidentes que acontecem aí fora, em praticantes de atividade física, muitos desses acidentes poderiam ter sido evitados com uma simples avaliação eletrocardiográfica de repouso ou mesmo durante o esforço e até na recuperação. Então, muitas pessoas têm a aparência, né? Aparentemente são saudáveis. E algumas pessoas, por não apresentarem sintomas, se acham normais, se acham saudáveis. Mas muitas vezes não são. E muitas vezes, quando estão praticando o seu esporte, seu treinamento físico, aí apresentam os seus sintomas. E muitas vezes é tarde demais. Muitas vezes o acidente pode ser fatal. Então, como o professor Mauro Ghiseline comentou, essa é uma questão muito importante. Inicialmente, mostrar a importância da avaliação física, inicialmente para como diagnóstico, que o médico vai dizer se o teste é negativo ou positivo, e o professor de educação física vai realizar a prescrição. Tudo bem, professor? Então, inicialmente, essa seria uma importância do diagnóstico e da prescrição. Então, um dado interessante para o Dr. Newton, eu dirigi o Instituto Runner durante muitos anos, eu tinha uma equipe de 20 cardiologistas orientado pelo Dr. Nabil Goraeb. Então, os alunos ingressantes na rede Runner, na época, acima de 35 anos, era obrigatório a realização do exame. E é claro que tinha aqueles problemas. E nós realizamos 35 mil ergométricos ao longo de Parabéns, 11 anos. 35 mil. E nós identificamos um detalhe muito interessante. Nós identificamos que nós tínhamos 1% de potenciais cardiopatas. Então, desses 35 mil, nós mandamos devolver o dinheiro para 260 ingressantes. Falar, aqui não é o seu lugar, vai para o INCOR, vai para instituições, porque você é um cardiopata. Então, realmente, o exame pré-participação é muito importante. E é claro que a academia é muito complicado para a academia, ter um cardiologista é caro, mas hoje, né, doutor Nilton, todo mundo tem um plano de saúde. Então, um indivíduo culturalmente educado deveria procurar, né, ir no seu plano de saúde e requisitar um exame, um elétrico, como o doutor Newton disse, ou um exame ergométrico. O ergométrico já é mais complicado para os. Então a gente viu assim, né, que a gente diz assim, nós temos, as pesquisas mostraram, nós temos em praticantes de exercícios em academias 1%. E nós identificamos também, né, hipertenso reativo ao exercício, indivíduos com hipertensão, que não sabiam que eram hipertensos. E foi diagnosticado, e muitos deles, doutor Newton, nos testes submáximo de bicicleta feito pelo professor de educação física. Então, os alunos abaixo de 35 anos faziam um teste submáximo. Então, isso só para corroborar o que o doutor Newton disse, a importância como pré-participação. Agora, doutor Newton, o que é importante, o que eu vou utilizar para prescrever treinamento numa avaliação? Eu preciso, é o VO2 ou é a frequência cardíaca máxima? Nós temos alguns números, né? A pessoa fala, eu sabe frequência cardíaca limiar. Então, vamos esclarecer para a turma o que realmente é importante, que número eu vou utilizar. Isso, uma ótima questão também, professor Dr. Mauro Ghiseline. O teste ergométrico apresenta, além do elétrico que nós já comentamos, a frequência cardíaca máxima que a pessoa realmente atingirá no teste. Isso. O VO2, ele pode ser estimado. Nos nossos cursos aí fora, pelo país inteiro, eu comento como estimar o VO2 por algumas fórmulas do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que são ótimas fórmulas. Mas pelo teste ergométrico, você já teria a frequência cardíaca máxima atingida daquela pessoa. E também a sua carga máxima, quer seja na esteira ou na bicicleta. Então, para prescrição de treinamento físico, essa variável é muito importante, porque cada pessoa, independente da sua idade, vai ter, pelo princípio da individualidade, a sua frequência cardíaca máxima. E como o professor Dr. Mauro Ghiseline comentou, essa é uma variável muito importante, que cada pessoa vai ter o seu teto, o seu limite, e aí sim o professor de educação física, o fisiologista, com base nesse limite, conseguirá realizar a prescrição do treinamento físico,
quer seja o aeróbio ou para potência o anaeróbio, para potência, para tiros, velocidade, velocista. Então, frequência máxima é muito importante no teste ergométrico, é uma das principais variáveis. Que olha, que, vocês estão vendo, pessoal, que fantástico. Então, eu preciso, olha o que o doutor Newton disse, eu preciso de um número mágico, fantástico, importantíssimo, que é a frequência cardíaca máxima. E que nós usávamos lá atrás, né, 220 menos a idade, né? Se não fizer nada, usar essa fórmula do doutor Newton, não vai fazer nada. O 220 menos a idade tem um fator de correção, né, de 1,10, né, que o colégio americano, o Cooper Clinic, ele sugere, né? Se o indivíduo não usar nada, ele não quer fazer nada, não quer teste nenhum, ele pega 220, cara, eu tenho 40 anos, 220 menos 180. Ah, aí tem uma variação para cima e para baixo, não tem não? Sim, essas fórmulas de predição, professor Dr. Mauro Ghiseline, são já famosas, já são antigas, surgem a cada ano aí novas fórmulas de É predição. Essa é uma das 207. mais famosas. E é tão famosa que, na verdade, o Carvone foi chamado como autor dessa fórmula, mas nos E anos não é, não 90 é. que não é o autor da fórmula. Isso. E, na verdade, ninguém praticamente sabe quem é o autor dessa fórmula. Essa fórmula, para as pessoas assim, que não realizaram nenhum tipo de avaliação, não que nós recomendamos totalmente, mas para algumas pessoas pode subestimar, para outras pessoas pode superestimar, e para algumas pessoas até podem coincidir esses valores de 40 anos, por exemplo, 180 batimentos. Então, pode existir uma certa coincidência. Existem bons trabalhos, excelentes trabalhos, o professor Dr. Mauro Zelino depois acho que certamente vai comentar do seu trabalho também. Então, existem algumas correlações com algumas faixas etárias, com algumas populações. Então, de uma certa maneira, não é totalmente assim que vai superestimar ou subestimar para todas as pessoas, mas pode ser utilizado porque em algumas populações pode coincidir. Mas, aproveitando o momento aqui também, mesmo que a pessoa vá treinar conosco, pelo menos até aquela prova de campo do teste do Cooper, o famoso teste do Cooper dos 12 minutos, poderia ser uma primeira sugestão para ouvir a opinião dos seguidores, do professor Dr. Mauro Ghiseline, a própria opinião dele também, um teste inicial, quem sabe, juntamente com a fórmula de predição, para tentar estimar uma frequência cardíaca máxima daquela pessoa. Então, é uma outra questão para a gente poder comentar também. A pessoa não quer realizar essa avaliação. Usaremos a predição, sabendo que às vezes pode superestimar, subestimar e às vezes até acertar. Ou usaremos uma prova de campo do teste dos 12 minutos, do teste do Cooper, apesar de ser antigo, pode ser utilizado, ou outras provas de campo que apresentam alta correlação com o laboratório também. Uma outra questão, professor, né, doutor Mauro Ghiseline, qual seria a opinião sua, dos nossos amigos que estão acompanhando Isso. a gente também? Perfeito. A minha preocupação, vamos imaginar assim, o melhor dos mundos, né? Eu sempre me preocupo com os nossos colegas que estão nos assistindo, que não têm disponível, ou muitas academias não têm o departamento de avaliação, não tem o ergospirômetro, não tem o mínimo de equipamentos, mas o professor tem, de repente, tem uma bicicleta, tem uma esteira, ou tem uma pista, tem uma quadra, ou ter o campo, ou até em volta do quarteirão, num terreno plano. A gente sabe, né, doutor Newton, que tem muitos testes na literatura. Teste é o que não falta. E o que eu percebo também, que muitos indivíduos que iniciam um programa de treinamento são indivíduos que, você olha na cara, você vê que ele tem baixa capacidade funcional aeróbica. Então, talvez um teste de corrida para ele não seria para aquele não seria para ele o mais adequado. Qual a sua sugestão? Eu usei muito o teste de Rockport, de caminhada, o teste canadense, para Isso. indivíduos adultos, destreinados. Eu queria que você desse para o pessoal, depois a gente vai dar as dicas, as recomendações de leitura, uma sugestão assim, eu estou no dia a dia, eu tenho um aluno inativo, sedentário, que quer começar a treinar. Qual a sua recomendação de teste? Isso, esse aluno, assim, de preferência jovem, saudável, sem fatores de risco, ou o que seria recomendado? Perfeito, o teste do Cooper, muitas vezes, para essa população que quer iniciar um programa de treinamento e geralmente está bem limitado, bem sedentário, existe o teste de aptidão física aeróbia canadense, que é caminhar 1.600 metros. Então, esse o professor pode fazer junto com o cliente, com o aluno, perfeito, e ele vai caminhando, incentivando, e a pessoa sedentária caminha 1.600 metros, praticamente uma milha, que são 1.609 metros. E aí você vai ter a frequência de repouso,
e a frequência dele máxima. Anota-se o tempo que ele levou para fazer esses 1.600 metros, e aí sim você tem essa frequência cardíaca máxima desse sedentário para começar o programa de treinamento físico, realizar a prescrição. Perfeito. E aí, obtendo então essa frequência cardíaca máxima, até de curiosidade, até com uma informação muito boa também na prescrição, podemos até relacionar com 220 menos a idade para ver se está coincidindo ou não. Mas o interessante é, pelo menos uma avaliação de pista, de quadra no campo para essa pessoa, para você realmente ter essa frequência cardíaca máxima dessa pessoa. Ah, eu não tenho uma pista, eu não tenho uma quadra. Podemos adaptar para a esteira também. Você vai incentivando esse seu cliente sedentário na esteira, até quando chegar a metragem de 1.600 metros, encerra-se o teste e aquela frequência maior é a máxima daquele indivíduo, daquele nosso cliente, para poder realizar a prescrição de treinamento. Não é? Qual seria a opinião também do Dr. Paulo Ghiseline? Qual seria a opinião? Então, nós vamos aferir, então, essa frequência cardíaca que ele atingiu no final do treino. Foi a máxima frequência. Eu me lembro que existe uma fórmula, a gente pode depois, né, compartilhar com o pessoal. Tem algumas tabelas, inclusive, né, que cruza, né, o tempo que ele demorou com a idade, com a frequência cardíaca que ele terminou o teste. Aí faz uma estimativa de capacidade funcional aeróbia também, não, doutor Newton? Doutor Mauro Ghiseline, perfeito. Então, partindo já do pressuposto que ele realizou ou o teste do Cooper, ou a maior parte das vezes o teste de aptidão física aeróbia canadense, já altamente validado, né, de caminhada de 1.600 metros, nós vamos ter a frequência cardíaca máxima daquele cliente. E aí, como prescrever, como o doutor Mauro Ghiseline comentou, como realizar a prescrição? Existem alguns métodos. Por exemplo, se o indivíduo atingir uma frequência cardíaca máxima, por exemplo, de 200 batimentos, vamos colocar um valor de 200 só para facilitar os nossos cálculos. E um outro cliente também sedentário realizou um teste, um indivíduo jovem de 30 anos, e chegou a 200 batimentos. Uma maneira de se prescrever, por exemplo, seria, por exemplo, calcular 70% dessa frequência cardíaca máxima. Perfeito. Para o indivíduo A que chegou a 200 e o indivíduo B que chegou a 200. Se a gente for realizar a prescrição por esse método, é um método bom, mas não seria o melhor. Por quê? Um exemplo. O indivíduo A chegou a 200 batimentos no teste máximo. O indivíduo B também. 70% de 200 seria 140 batimentos. Então, os dois deveriam treinar, por exemplo, a 70% do máximo, que equivale a 140 batimentos. Esse é o método correto? Sim. É um método melhor? Não. Por quê? Não respeita o princípio da individualidade. Por exemplo, o indivíduo A, ele pode ter uma frequência de repouso de 40 batimentos, por exemplo. Para ele chegar em 140 batimentos no treino, ele precisa aumentar 100 batimentos. O indivíduo B, ele pode ter uma frequência de repouso de 90 batimentos. Para ele chegar no 140, ele precisa aumentar a metade, só 50 batimentos. Então, esse método de prescrição apresenta e aparece no Colégio Americano de Medicina Esportiva. É válido, mas não é bom. Não é o melhor, mas é correto. O método correto seria levando em consideração a frequência cardíaca de repouso. Então, quando nós temos a máxima que a pessoa atingiu e subtraímos da frequência de repouso, nós teremos a frequência cardíaca de reserva. Cada cliente, doutor Mauro, tem a sua frequência de reserva, não é isso mesmo? Então, aí nós estaríamos respeitando o princípio da individualidade. A máxima que ele atingiu, menos a sua de repouso. Então, isso se chama reserva cronotrópica, reserva de frequência cardíaca. E aí, se você tiver esse valor da máxima menos a de repouso e multiplicar por um percentual que ele vai treinar, que o professor de educação física vai definir, e somar com a frequência de repouso, nós vamos utilizar, então, a fórmula da frequência de reserva, ou a fórmula do Carbonen. E essa fórmula, então, é bem melhor do que calcular só pela frequência máxima. Qual que seria a opinião do doutor Mauro? Concorda também? Perfeito. Eu gosto muito, e depois eu vou comentar, eu fiz uma adaptação do que o teste de PSE, usando essa fórmula de Carbonen, né, ajustado. Eu acho fantástico, é a minha preferida. E eu vi que vários estudos, eles fazem algumas comparações, que a frequência cardíaca máxima, o VO2 é de reserva, e fazem as devidas comparações. E a de Carbonen, que o Dr. Newton citou, pessoal, é a que mais se aproxima de um teste sofisticado, realizado em laboratório. Me parece que a diferença é 5%, não mais do que isso. E para pessoas comuns, né, não vamos publicar um trabalho, né, numa revista de Impacto 1, né, que é perfeitamente perfeito. Que bom. Pessoal, vocês viram, então? Vocês já têm a primeira pista aí.
vamos encontrar a frequência cardíaca máxima, né? Encontrou essa frequência, subtrai a frequência de repouso, tem a frequência cardíaca máxima, que é a frequência cardíaca de reserva, tá bom? E aí tem a fórmula. Agora, o ponto número 2, agora nós vamos começar a mexer com a turma que está assistindo. Aí nós temos, né, doutor Newton, aquela história. O HIIT é para todo mundo, se o nego é destreinado ou é treinado. Vamos imaginar, né, que o indivíduo, colocar uma situação para o doutor Newton nos ajudar. O indivíduo é inativo, né, ele é sedentário, e ele fez um dos testes e a frequência cardíaca máxima dele foi em 150. 150 batimentos, certo. 150 batimentos. E ele foi lá, ele andou rápido e chegou a 150. Tá? Então ele andou um pouquinho lá, fez lá e chegou a 150. E ele é um indivíduo destreinado. Qual é a prescrição de treinamento considerando essas duas variáveis, que é a frequência cardíaca máxima e a outra é que ele é inativo sedentário? Isso, perfeito. Uma outra ótima questão, doutor Mauro Ghiseline. Então, ele é sedentário, rapidamente chegou nos 150 batimentos e, por exemplo, então finalizou a avaliação. Isso. Tá. Ok. Então, nesse caso, quais são as recomendações aí do... Eu falo sempre o Colégio Americano de Medicina Esportiva, claro. Porque que é a recomendação internacional. E as nossas sociedades, Sociedade Brasileira de Hipertensão e demais sociedades brasileiras também seguem os princípios do Colégio Americano de Medicina Esportiva. Estados Unidos e Europa, pelo menos nesses aspectos, na parte fisiológica, de avaliação e prescrição, estão com bom embasamento acadêmico e científico. Para isso, é recomendado para essa população sedentária utilizar a fórmula do Carvone, a frequência de reserva, e eles devem treinar entre 50% a 70% da frequência cardíaca de reserva. O HIIT, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, é sempre muito importante a pessoa, né, o profissional, adequar. Será que aquele cliente tem as características, a condição física, habilidade, capacidades e habilidades motoras, sistema muscular coerente para o HIIT nesse momento inicial? Então, sempre o profissional deve realizar uma ótima avaliação. Então, não é dizer que é proibido para algumas pessoas, mas talvez não seja coerente num certo momento de sedentarismo. Conforme a pessoa vai adquirindo coordenação, ritmo, equilíbrio, melhorando o sistema cardiovascular, respiratório, metabólico, muscular, ele vai ganhando condições para, quem sabe, almejar fazer treinos mais intensos, mais curtos e mais intensos. Essa alternância de intensidade. Então, isso seria o HIIT. E, recentemente, eu não sei se é minha invenção, não quero ser o inventor desse termo, mas no meu canal no YouTube, que é o canal Área de Treino, eu comecei a gravar alguns vídeos usando o termo MIT, M-I-I-T, Moderate Intensity Interval Training. Então, não é um treino inédito, é uma nomenclatura que eu raramente havia lido na literatura, aí eu vi, não é, as pessoas comentando. Então, o que seria o MIT? Seria uma alternância de intensidades, não é tão leve, mas também não fica com muitos tiros muito intensamente, e essa alternância de intensidades que vai ficar entre 50%, 60%, 70%, eventualmente até 80% da frequência cardíaca de reserva, é um treino muito importante, muito interessante. Trabalhos recentes no PubMed, em outras literaturas, em outras revistas, já mostraram que trazem uma grande efetividade no condicionamento físico, né, no emagrecimento também. Então, tanto o HIIT para algumas pessoas que já podem, ou outras que vão fazer o MIT momentaneamente, seriam dois aspectos interessantes se houver coerência com o nosso cliente, perfeitamente. Perfeito, doutor Lito. Às vezes as pessoas se esquecem que, como você colocou, que o MIT, o Moderate Intense Interval Training, você está trabalhando uma faixa aeróbia, até em próximo a 85% da frequência cardíaca de reserva. Então, o treinamento intervalado, aeróbio, os estímulos são um pouco mais longos, né? São de 2 minutos, 3 minutos. Eu uso muito, viu, doutor Newton, lá com o meu grupo, eu uso muito o treinamento intervalado aeróbio, com características predominantemente aeróbias. Então, o aluno trabalha na frequência cardíaca de reserva em torno de 8, 8,5 e trabalha na percepção de esforço de 8, 8,5. Então, muitas vezes, o pessoal se esquece que o treinamento intervalado, ele tem 3 componentes. Ele é anaeróbio alático, lático e aeróbio. Nós temos 3. Não, professor, doutor
Fábio Sesquim, que está nos assistindo aqui, uma alegria muito grande, né? Um especialista em HIIT. Então, a gente. E aí, dentro desses metabolismos, me ajude, doutor Nil, que é só sua área de fisiologia. Eu não sou fisiologista, eu sou Imagina, pedagogo. doutor. Né? Imagina. Mas, Isso. veja, eu utilizo, né, pensando no metabolismo predominante. Então, por exemplo, eu faço estímulos de 15 segundos, de 20, estímulos de 40 segundos. Aí depois eu faço estímulos de 1 minuto, algum pode chamar de tempo mais longo, e eu faço estímulos de 3 minutos, e é claro, o indivíduo vai ficar na percepção de esforço, né, de 8, 8,5, e no treinamento intervalado, né, o HIIT, a percepção de esforço é 9 e 10. Está correto isso daí, esse meu raciocínio dentro dessa abordagem que o Dr. Newton colocou? Perfeito, doutor Mauro Guizini, perfeito. Havendo existir, então, coerência, né, no diagnóstico, nas características do nosso aluno, nosso cliente, né, perfeito, o ritmo mais intenso, mobilizando, né, envolvendo os vários metabolismos, anaeróbio, aeróbio, isso é muito interessante, essa variação de estímulos, porque as pessoas, né, doutor Mauro Guizelini e todos que estão aí nos ouvindo e participando também, é importante o condicionamento físico, saber calcular a duração, intensidade e regularidade de cada treino. E, na verdade, quando a pessoa se condiciona e emagrece, falando agora de condicionamento, frequência cardíaca e também, tanto no MIT quanto no HIIT, é devido aos estímulos do treinamento, mas também, principalmente, pós-treinamento. Então, por exemplo, a pessoa pode realizar um treino de HIIT e mobilizar, por exemplo, aí 400 quilocalorias. E realizar um treino do MIT mais prolongado e também mobilizar 400 quilocalorias. Mas se a pessoa pensa em emagrecimento, 400, 300, 400 quilocalorias é muito pouco num treino. É importante calcular? Sim. Mas o que realmente condiciona e emagrece é a somatória de treinos. Semanas, meses treinando. A somatória de 400, 500 quilocalorias vai, cronicamente, aumentando o número de células naquela pessoa, acelerando o seu metabolismo, e aí dificilmente a pessoa vai engordar. Pelo contrário, vai até emagrecer mais rapidamente. Porque 400 quilocalorias pode ser equivalente a 20 gramas de gordura. Então, doutor Mauro, imagina, nós temos um aluno que está com 30 quilos de gordura. Num treino ele perde 20 gramas, é muito pouco. Mas se você contabilizar que ele sempre vai treinar e controlar a alimentação, essa somatória de treinos vai acelerar o seu metabolismo e ele vai perder com saúde, que é muito importante, esses 30 quilos de gordura mais rapidamente do que ele imagina, não é verdade? Perfeito. E muitas vezes as pessoas se esquecem, porque se nós analisarmos, não, doutor Newton, a quantidade de calorias gastas numa sessão de treino não é muito grande. A pessoa treina lá, o Tavico, tudo bem? A pessoa treina, 500 calorias. Aí ele passa, vê aquela bolachinha traquina com aquela carinha do demônio, ele come três. Três bolachinhas com aquela carinha do demônio, recuperou. Né? Sim. Eu vejo realmente essa questão que o doutor Newton levantou, que é o efeito crônico, não agudo crônico, é somatória, e associado, obviamente, que não é motivo da nosso bate-papo aqui, nem entra no mérito, que é a questão da alimentação, do controle. Então, os benefícios, se nós analisarmos, não, doutor Newton, a quantidade de calorias gastas numa sessão de treino, no Functional Circuit lá do professor Tavico, né, bastante intenso, para o indivíduo gastar 600, 700 calorias, né? Existem aqueles cálculos, me ajude aqui a lembrar, né? O gasto calórico relacionado à intensidade, né? Quantos litros de oxigênio eu consumo durante uma frequência cardíaca. Uma atividade leve é 1 litro de oxigênio, são 5 calorias, né? Para uma pessoa de 70 quilos, não. Isso o fisiologista Shark, eu estudei isso há muitos anos, parece que continua essa verdade ainda, né? É verdade, é verdade. E, doutor Mauro Ghiseline, com o efeito do treinamento físico, utilizando a frequência cardíaca para você definir, então, as intensidades que o nosso cliente vai treinar, se vai ser 20, 30 ou 40 minutos, 70, 80%, esses estímulos, então, como nós falamos, cronicamente vai acelerar o seu metabolismo. E olha que interessante, aquele cliente que realizou o teste de caminhada de 1.600 metros, daqui 3, 4 meses, quem sabe já pode fazer até um teste correndo na esteira ou na pista. E certamente o seu metabolismo já aumentou. Então, olha que interessante, as pessoas condicionadas, até dormindo, gastam mais calorias que o indivíduo sedentário.
Por quê? É a somatória desses treinos que fazem que, inclusive dormindo, gastem mais quilocalorias. E essas pessoas, então, dificilmente vão engordar. Então, isso nós medimos no laboratório. Então, essa avaliação cardiopulmonar, que você pode realizar no laboratório, você coloca a máscara no rosto da pessoa e ela está gastando mais energia por minuto. Então, isso é gratificante, é muito significante ver essa diferença e é muito possível medir essa diferença. Então, ele treinou 20, 30, 40 minutos em cada treino, fazendo o MIT, fazendo o HIIT, 3, 4 sessões por semana. Depois de 12 semanas, ele repete a avaliação no laboratório colocando a máscara e é muito significativa essa diferença. Então, você acelerou o seu metabolismo, quantificando a PSE no treino, medindo a frequência cardíaca no repouso, algumas frequências durante o treino e no final também. Então, isso cronicamente vai acelerando todo o seu metabolismo. Então, aí é que é a questão importante: medir o cansaço, medir a frequência no treino. E aí a questão importante também: será que é interessante realizar um treino mais moderado e prolongado ou mais curto e intenso? Então, essas questões já vêm sendo comprovadas que, se você tiver uma regularidade, são estímulos interessantes, como o professor Tavico realiza em forma de circuito, como o professor também, Dr. Mauro Ghiseline, realiza no seu instituto também, né, no seu canal no YouTube, que ele demonstra muito bem nos seus vídeos, que você pode realizar o treinamento funcional, fortalecimento muscular, fortalecer as diversas regiões do nosso corpo, membros superiores, tronco inferiores, alternância de grupos musculares, e o fortalecimento muscular que o professor Dr. Mauro Ghiseline realiza no seu instituto, juntamente com o aeróbio. O próprio professor Tavico também realiza em forma de circuito. Isso cronicamente vai acelerando o metabolismo das pessoas. E aí que se ganha o jogo. Não é só quantificando e medindo as quilocalorias de cada treino que é importante, mas medindo sim quanto de energia você gastava quando você era sedentário por minuto e por 24 horas, e agora que você treina 3, 6 meses, quanto de energia você gasta por minuto e por 24 horas. Muito mais. E aí por isso que os atletas dificilmente engordam. Você dificilmente vê um atleta engordando. Por quê? Não é porque só ele gasta muitas quilocalorias no treino, não é só por causa disso. É porque ele gasta, como nós falamos agora há pouco, a todo momento. O dia que ele não treina, inclusive dormindo. Olha que bacana, doutor Mauro Ghiseline. Isso eu comento também, desculpa, só para finalizar, isso eu comento da avaliação cardiopulmonar. Isso eu comento da avaliação cardiopulmonar, se aproveitando o momento que o doutor Mauro Ghiseline me convidou e os nossos amigos estão acompanhando também. Eu estou aqui até apresentei aqui o meu livro, que é Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Eu coloquei um apoio aqui para exibir meu livro, que esse livro da editora Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, que é o livro que eu publiquei o ano passado na Sociesp, é um livro que vai comentar de uma maneira bem objetiva todas essas questões do MIT e do HIIT que o Dr. Mauro está comentando. Como treinar, como definir essas zonas. Então, o livro chama Avaliação Cardiopulmonar, mas eu não esqueci também de como realizar, como obter a frequência máxima numa prova de campo ou no teste ergométrico. É porque o livro às vezes pode falar avaliação cardiopulmonar. Claro, vou falar do teste cardiopulmonar, mas eu não posso esquecer do teste ergométrico e como que o profissional de educação física pode estimar e pode definir frequência cardíaca máxima se não tiver o teste cardiopulmonar. Porque no meu livro eu me preocupei também com esse aspecto que o Dr. Mauro está comentando também. Está na editora Ateneu. Então, pessoal, isso nós recomendamos, é um livro de cabeceira, um livro... eu gosto muito, isso coloca para a turma aí, ó, a avaliação cardiopulmonar e treinamento físico, tá? Do Dr. Newton. É uma excelente literatura que vai te dar subsídios para você avaliar e prescrever treinamento. Então, esse é um aspecto muito importante. E eu gosto muito, viu, Dr. Newton, de livros assim, simples e objetivos. Simples no sentido de não ter aquele tratado de fisiologia que já estão nos livros. Pega o Pollock, o Wilmore, o Power, todos falam a mesma coisa. E às vezes fica aquele tratado dessa grossura e não chega na essência, né? Acaba não chegando. Então, o ponto muito importante é que você tenha um sistema estruturado de avaliação e testes, que o Dr. Newton colocou aqui, vários testes, várias opções de testes. E vamos entrar um pouquinho no comentário. Declaração. Eu preciso controlar o tempo aqui para a gente abrir para as perguntas, né?
para o pessoal perguntar também. Sim, mas pode, por favor, doutor Mauro. Um aspecto muito importante que tem sido muito utilizado, vários trabalhos científicos, eu utilizo muito pela sua praticidade e eficácia, que é a percepção de esforço, ou a escala subjetiva de percepção de esforço, né, de PSE. E que, na realidade, né, sabe, eu fiz a revisão do livro publicado, acho que pela editora Manoli, há uns 30 anos atrás, do livro original do Borg. Parabéns, parabéns. E a escala de Borg ficou meio esquecida, né? E agora ela volta com tudo, em vários trabalhos científicos. E qual a sua percepção a respeito? O indivíduo não tem, ele não fez o teste, está lá, aquele indivíduo trabalha lá no interiorzão, na sobreloja, tá, eu já dei aula para curso, o cara dava aula no pasto, trabalhava no sítio, ele dava aula perto das vacas, né? Então, como é que esse indivíduo, né, que não tem a bicicleta ergométrica, né? Então, a PSE, qual a sua percepção? Olha, não tem... Como é que está de 0 a 10? Eu gosto muito da escala adaptada. Como é que você vê a aplicação prática desta metodologia ou dessa estratégia? Isso, muito importante também, doutor Mauro, para aquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de realizar essa avaliação. Por exemplo, na USP, sempre nós utilizamos para prescrição a frequência cardíaca, a pressão arterial no treino e o PSE. Imagina então essa... Sempre, no Encore na USP, sempre utilizamos essas 3 variáveis. Usamos desde 1978, né? Eu não sou dessa época, mas as fichas continuam atualizadas. Eu estava lá. Mas sim, professora Maria Augusta, todo esse pessoal, ótimos, os pioneiros aí na área também, né? E desde então utilizamos frequência cardíaca para prescrever, pressão arterial, levamos em consideração, medimos a pressão no treinamento e o PSE também, percepção subjetiva de esforço. Então, imagina a pessoa que está lá no campo, no pasto, enfim, no interior, no litoral, e não tem essas condições de você utilizar um frequencímetro de uma avaliação cardiopulmonar. Então, o cansaço, percepção subjetiva de esforço é muito importante. O profissional que vai acompanhar esse cliente é muito importante ter na sua fichinha, nem que seja simples, mas objetiva e útil, né, essa ferramenta que o profissional vai ter com esse cliente no litoral, no interior, poder medir a cada distância, a cada tempo, por minutos ou por distância, né, o cansaço desse cliente. A própria escala de Borg, que inicialmente seria de 60 a 200, porque o próprio Borg queria correlacionar o cansaço com a frequência cardíaca. Então, uma das primeiras escalas de Borg ia de 60 a 200. Mas, doutor Mauro, imagina perguntar para uma pessoa como é que está o seu cansaço de 60 a 200. É uma loucura, né? De 6 a 20, né? Ixi, Maria. Baixou de 6 a 20, treinou um pouco. E criou uma escala de 1 a 13. Melhorou um pouco, mas eu concordo com o doutor Mauro, é melhor de 1 a 10. É mais fácil para o ser humano quantificar o cansaço de 1 a 10, 10 sendo exaustivo. Então, essa escala que a gente pode adaptar seria interessante para aquela pessoa que quer realizar o treinamento físico e não tem todas as ferramentas do laboratório. Então, é importante quantificar o cansaço. Então, o cansaço que você vai medindo também através da fisionomia da pessoa, da sudorese, se está transpirando mais ou não, se está ficando ofegante ou não, e perguntando de tempos em tempos, né, como é que está o cansaço. De 1 a 10, preferencialmente, né, não passar de 7 a 8, para não ficar um treino intenso e que o nosso cliente consiga realizar pelo menos lá 15, 20, eventualmente até 30 minutos de treinamento. Então, uma ferramenta muito importante. E parabéns por ter traduzido, relacionado e divulgado o próprio livro do Borg, já dos anos 80, para todos os profissionais da saúde. Então, doutor Mauro, parabéns aí. Pessoal, então, olha, nós temos aí mais um indicador, né? E eu, recentemente, eu fiz uma adaptação do teste de Pessola, que é a frequência, é o teste de Carbonem, né? A fórmula de Carbonem, e utilizando uma carga progressiva, e o aluno vai relatando 2, 4, 6, 8 e vamos monitorando a frequência cardíaca. E eu utilizei, inclusive, com a dona Lia, né? E nós tivemos um resultado muito interessante e coincidiu exatamente com a fórmula de Carbonem e com essa escala de PSE. E mais recentemente, eu tive a oportunidade de comentar contigo, um aluno nosso, Denis, que fez o nosso curso,
que aprendeu a utilizar. O aluno dele, doutor Newton, com 40 anos, fez o teste padrão ouro, lá no laboratório em Botucatu, e atingiu a frequência cardíaca máxima no teste padrão ouro de 178. É um indivíduo de 40 anos e chegou à velocidade máxima dele, foi 15 km,8, quando ele atingiu a frequência cardíaca de 178. E o Denis, depois, 2, 3 dias depois, não sei quanto tempo, ele aplicou o teste de carga progressiva que nós recomendamos com a PSE. E quando ele chegou na esteira, na velocidade de 15, que ele relatou 10, ele estava com a frequência cardíaca em 176. Ou seja, a professora Lúcia, que trabalha conosco também, nós temos uma correlação do teste de frequência cardíaca máxima na bicicleta com o PSE. O dela deu 198 no teste padrão ouro e no teste de bicicleta, que ela tem contromalaço, não faz esteira, deu 196, uma diferença de 2 batimentos. E o referencial foi a PSE. Então, com teste simples, monitorado. Sim, então, muito importante. Sim, parabéns, bacana também pelo excelente trabalho, excelentes informações. Sim, realmente, como nós comentamos, doutor Mauro Ghiseline, para muitas pessoas pode aparentar, né, apresentar uma alta correlação. Né? Então, cansaço, teste máximo, carga máxima, frequência máxima, correlações com cargas, isso é muito importante medir também. E o que é importante também, doutor Mauro, além de tudo isso que o doutor Mauro está comentando, que é muito significativo e importante numa prescrição, é quantificar também as cargas que a pessoa está realizando no treinamento. E essa é uma variável importante para você quantificar a sua evolução. Perfeito, então é importante PSE. E vamos deixar claro também, doutor Mauro, para quem está nos assistindo, são muitas pessoas, né, que é muito importante prescrever, levando em consideração o cansaço e a frequência cardíaca. É importante medir a carga? Sim. Mas as pessoas comentam aí nos nossos cursos, né, doutor Mauro? É importante prescrever pela carga ou pela frequência cardíaca? Bom, as duas maneiras estão corretas. Mas vamos deixar claro para as pessoas que o mais adequado é sempre prescrever o treino pela frequência cardíaca. Porque eu gosto sempre de, nos nossos cursos, colocar histórias, exemplos para convencer as pessoas. Perfeito, perfeito. Por exemplo, faz de conta que você tem um cliente que a frequência de treino dele é de 120 batimentos até 150 batimentos. E faz de conta que essa pessoa deve treinar de 12 km por hora a 15 km por hora na esteira, por exemplo. Se você prescrever o treino pela frequência cardíaca, é o melhor. Por quê? Daqui 2, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, um mês e meio, 2 meses, o que acontece? Se o profissional tivesse prescrito somente pelas velocidades, de 12 a 15 por hora, aquelas velocidades já estariam ultrapassadas, defasadas. Por quê? Já ficou mais fácil ele correr a 12 por hora. E o profissional não poderia mudar os 12 por hora, porque ele se baseou somente pela velocidade. É certo? É, mas não é o melhor. Se o profissional prescrever o treino para qualquer pessoa, desde o sedentário até o condicionado, estou dando um exemplo de um corredor. Se ele prescrever o treino pela frequência cardíaca, no caso 120 a 150, é o melhor. Por quê? Porque a pessoa vai se condicionando, vai melhorando, e aí o profissional vai mostrar para o cliente, e isso é muito importante para motivá-lo, para o nosso aluno, que 12 por hora já vai ser pouco para ele chegar em 120 batimentos. Agora precisamos colocar 13, 14 km por hora para ele chegar nos mesmos 120 batimentos. Então, prescrever pela frequência cardíaca é um método mais adequado, levando sempre em consideração o PSE, mas é melhor e mais adequado do que prescrever pelas cargas, tanto da esteira quanto da bicicleta. É um aspecto importante, não é, doutor Mauro, para comentar também, não é? E é perfeito. O que eu vejo, muitas vezes, o indivíduo está numa bicicleta, por exemplo, que não dá os watts, não dá a carga. Se ele senta numa bicicleta, por exemplo, ele vai treinar numa bicicleta de spinning, né? Ele não tem o quanto de carga. Ele coloca lá uma carga subjetiva, né? Ah, tá fácil, tá moderado. E pela frequência cardíaca, realmente, e eu tenho visto, né? Então... o Luiz Carlos está perguntando se deveria realizar um novo teste. Luiz Carlos, nós precisamos tomar muito cuidado, né? E o doutor Newton me ajude nesse momento, porque a gente não pode estar toda hora testando o aluno. Então, você pode ter os indicadores e fazer as correlações, né? Porque o aluno fala,
puxa vida, teste de novo, então nós vamos tomar muito cuidado. Então o teste tem que ser uma excelente ferramenta para você mostrar evolução, resultados. E os ajustes, né, ao longo do treino vão acontecendo. É isso, doutor Nilton? Perfeito, doutor Mauro. Então, o Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda pelo menos o teste ergométrico uma vez por ano. E para o profissional de educação física, o fisiologista, qual é a recomendação internacional? É realizar 0, 3, 6, de 6 em 6. O que significa isso? 0 é realizar uma avaliação, né, no início, depois aos 3 meses, depois aos 6 meses e depois de 6 em 6 meses. Porque, como o doutor Mauro comentou, se a cada semana ou cada mês for repetir o teste com o cliente, isso não é um fator. Sempre uma avaliação é um fator estressante. E não é interessante você estar avaliando todo mês o seu cliente. Então, se você prescrever pela frequência cardíaca, a prescrição sim estará atualizada pelo menos até 6 meses. Talvez eu tenha utilizado como critério, às vezes eu falo assim, 2 ou 3 meses. Se o indivíduo treina 2 vezes por semana, 2 meses é uma coisa. Se ele treina 3 vezes por semana, se ele treina 4. Então, eu tenho utilizado como critério tentar estabelecer o número de sessões de treino e os devidos alterações fisiológicas decorrentes de sessões. Então, por exemplo, quanto tempo eu vou ter uma alteração fisiológica, uma adaptação e uma... Por exemplo, não tem a ver com o tema de hoje, mas lá no Instituto nós verificamos que, por exemplo, um teste de prancha para indivíduos destreinados, um teste de prancha, o indivíduo ficou lá 30 segundos no teste de prancha, máximo. 8 sessões de treino, que corresponde 2 vezes por semana. Um mês, o indivíduo melhorou 50%. Que é força de resistência, com os músculos da cadeia anterior, predominância de fibras de contração lenta profunda, todo o processo. Então, 8 sessões eu consegui, né? 8 sessões eu consegui 50% numa capacidade biomotor. Agora, vamos pensar assim, doutor Nilton, me ajude com a sua experiência. O indivíduo faz um teste, ele é considerado regular, capacidade funcional regular. A frequência cardíaca dele terminou lá em 148, 150, foi o máximo dele. Se ele vai treinar 2 vezes por semana, qual seria um tempo, né, considerando que ele vai treinar com as várias intensidade e volume, qual seria um tempo recomendado de número de sessões para que 2 ou 3 vezes por semana ele teria adaptações fisiológicas? Isso é um detalhe interessante em termos práticos, né? Isso, perfeito, doutor Mauro. Uma questão importante que eu já ia comentar mesmo, muito importante, 3 meses, 6 meses, conforme eu comentei do Colégio Americano, mas é importante levar em consideração o número de sessões por semana. Então, o que nós fazemos na USP e no INCOR? Número de sessões. 36 sessões é o prazo. Então, nós fazemos uma avaliação no início. Se a pessoa não conseguir fazer uma avaliação no início, ela começa o treinamento, avaliamos a pressão, o eletro no treino, o PSE, e aí, depois de 12 sessões, ela faz uma nova avaliação. E depois de 36 sessões. Então, perfeito. É importante quantificar, nem sempre por 3 meses ou 6 meses, mas por número de sessões. Lá na USP, na Unicor, nós utilizamos 36 sessões. E aí sim, para poder quantificar, né, avaliação cardiopulmonar, ventilação, VO2, carga, prognóstico, enfim, muitas variáveis. Então, às 12 sessões e depois na 36ª sessão. Então, é importante quantificar perfeitamente por número de sessões. Esse aspecto é importante. Aproveitando o momento também, deixa eu aproveitar e comentar também, essas informações eu já gravei em vídeo, em 150 vídeos no meu canal também no YouTube, o Área de Treino. Então, além do livro Avaliação Cardiopulmonar, eu tenho um canal lá no YouTube também, que é o Área de Treino, com vídeo de 4 ou 5 minutos para poder comentar a frequência cardíaca máxima, de reserva, o PSE, prescrição para sedentários e condicionados, para bicicleta, para esteira, para pista e muito mais. Então, você que pretende, além do livro, né, a parte escrita, mas também a participar, né, dos vídeos, né, estudar lá pelos vídeos, tem 150 vídeos já. É o YouTube Área de Treino. E o meu site também, que é o areadetreino.com.br. Tudo bem? Uma outra dica aí para quem pretende se especializar, estudar mais ainda nossos assuntos aqui, né, os assuntos que estamos discutindo hoje. Que bom. Eu estou sem relógio aqui. Que horas são, gente? Me ajuda aqui. 10 para as 11. Nossa, está passando muito rápido. 10, 22h50. O tempo está terminando. Então, pessoal, eu só vou fazer um pequeno comentário. Um colega perguntou aqui, ele colocou
sobre o fartlek. Vamos entender o seguinte, o fartlek é um método, é o jogo de corrida, feito, é o jogo de corrida, o cara sai no campo para correr, então, na verdade, o fartlek é um treinamento contínuo variativo, que muitas pessoas confundem o treinamento variativo com intervalado. Tá? Então, o treinamento variativo, você estabelece uma zona de treino, vamos imaginar, por frequência cardíaca ou por porcentagem, normalmente de 20%, de 60% a 80%, ou de 65% a 85%, e aí o indivíduo, que nas bicicletas sofisticadas, chama random. Então, o pessoal usa o fartlek. Na verdade, fartlek é jogo de corrida, é feito no campo, né? Então, fartlek na bicicleta, na verdade, é uma inadequação de terminologia. Então, o cara está usando o treinamento contínuo, é constante, é variativo, crescente, decrescente, tem o variativo tipo 2, que são com as modalidades acíclicas, né, que nós não comentamos, o indivíduo pode treinar a condição cardiopulmonar fazendo uma aula de jump, uma aula de dança, uma aula de aeróbica, uma aula de zumba, que são métodos contínuos variativos. Então, só fazendo essa pequena colocação, 22h48. Então, pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Nilton? Para mim aqui, vamos dar 2 minutinhos para perguntas. Vamos lá, abrir, são 22h48, 22h49. Olha lá. Início são 12, depois lembra que o 12 aí são mais 24 para dar o 36. É 12 mais 24, na 30ª semana. Não é 12 depois 36. É isso? Tá certo, doutor Nilton? Na 12ª e na 36ª. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, mais perguntas, pessoal. Aproveita aí. Bacana, olha. Vamos lá. Lembrando, tem o livro do doutor Nilton, da livraria Ateneu. Enquanto o pessoal vai enviando as perguntas, doutor Mauro e colegas também que estão aí participando, no meu livro, que tem 96 páginas, então é um livro bem objetivo, barato, com muita praticidade, tem 12 testes para você treinar da avaliação cardiopulmonar, mais 5 testes aí do ergométrico e mais outras avaliações que você vai treinando no meu livro. E depois tem um gabarito para você realizar o treinamento intervalado do MIT e o HIIT. Então, eu me preocupei em realizar as avaliações no livro, tanto no cardiopulmonar e fora do laboratório ou ergométrico, e também o gabarito, os resultados, para depois você treinar se você realmente entendeu todo o conteúdo do livro. Então, esse é o grande diferencial do meu livro, que tem as avaliações, a prescrição e o resultado. O pessoal está perguntando aqui, o Leonardo Fontes, se é viável periodizar o HIIT pelo Materev. Vamos lá, doutor Nilton. Toda a periodização, em todo o treinamento, quer seja na pista, na esteira, bicicleta ou natação, tem que existir uma periodização. Você não pode só estar num crescente de estímulos, a musculatura não suporta. Então, a periodização é muito importante. Esses autores, esses livros que ele está comentando, são clássicos, são autores, muitas vezes, já conhecidos na literatura, para quem trabalha com treinamento e periodização. Então, enfim, respondendo, é muito importante você periodizar, porque senão ou fica estagnado o treinamento, ou decrescente, ou, pior ainda, se for no crescente, pode acelerar essa intensidade, pode ocasionar lesões também na pessoa, e depois ter que regredir a intensidade do treinamento. Fato que ninguém deseja para o cliente regredir no treinamento. E eu sempre chamo atenção, viu, doutor Nilton, a livraria Ateneu, alguém perguntou a livraria Ateneu. Eu sempre faço a seguinte questão. É muito fácil falar em periodização para atleta que tem competições importantes, tem período transitório, tem períodos de competição importante, tem microciclo incorporativo, microciclo de choque, microciclo regenerativo. Então tem todo um jogo estratégico. Agora, cá entre nós, hein, em off, o indivíduo comum treina 2 ou 3 vezes por semana. 2 vezes por semana é a média que as pessoas treinam para a saúde. Como é que eu vou fazer um microciclo de choque? Um microciclo ordinário? Então, essa conversa, para mim, me desculpe. Tá? Então, o ondulatório, né, para quem treina 2 vezes por semana... Sim, perfeito, doutor Mauro. É desnecessário, precisa ter coerência ou não, para qual público, para qual individualidade. É um atleta, é um sedentário, então são contextos
bem diferentes, muito diferentes. Então, 2 vezes por semana, então você vai realizando a sua prescrição e vai realizar de uma maneira bem diferente para um atleta, que vai mudar a intensidade, a sua periodicidade, sua regularidade, sua duração, enfim, é outro contexto. Perfeitamente. Então, deixa eu comentar também, doutor Mauro, que está no site que ele perguntou, é www.ateneu.com.br. E também, que eu conversei agora à noite com o professor Tavico, o doutor Mauro estará também, eu também estarei na Fitness Brasil, agora dia 29 de agosto, do evento da IRSA. Então está no site. Isso. Está lá, é www.fitnessbrasil.com.br. É só colocar lá professor Dr. Mauro Ghiseline ou professor Dr. Newton Nunes. Começa dia 29 de agosto, vai até 31 de agosto aqui em São Paulo. Está no site da Fitness Brasil. E aí você entra lá, www.fitnessbrasil.com.br e vê lá no site, entra na IRSA, IHRSA. E tem todos os palestrantes e todos os cursos. Eu estarei lá junto, nós estaremos lá com o dia 29 de agosto, às 19h30, um curso de avaliação e prescrição do treinamento físico aeróbio, fitnessbrasil.com.br, aqui em São Paulo, pela IRSA. Mais uma vez, tem grandes palestrantes, o Dr. Mauro Ghiseline está lá novamente, certamente já está lá. É um grande evento que o profissional da área da saúde deve estar participando para se atualizar. Mostraremos outras técnicas de avaliação e de prescrição para você ficar atualizado na área da saúde, não é, doutor Mauro? Perfeito, perfeito. Então, na IRSA estaremos lá. O pessoal pergunta sobre aí o HIIT, MIT, o aeróbio contínuo para mobilizar gordura. Todos os métodos funcionam. Nós sempre recomendamos variar os métodos. Então, quem tem pouco tempo, o HIIT talvez funcione melhor. Quem tem um pouco mais de tempo, o aeróbio. Então, os métodos todos têm mostrado, não, doutor Newton, a eficácia. Tá? Isso. Então, a ciência tem mostrado isso, né? Isso. Eu mostro nos cursos pelo PubMed artigos de 2017, 2018, 2019 para as diversas populações, com algumas restrições, é claro, para populações especiais, enfim, cardiopatas, hipertensos, mas que tanto o MIT quanto o HIIT favorecem. Pessoal, estou chamando o Dr. Newton aqui porque ficou uma pergunta aí que a gente não gosta de deixar pergunta sem resposta, né? E tem aí mais algumas questões. O Fábio Schmidt voltou ao treinamento. Estamos chamando a turma de volta. Vamos ver se o Dr. Newton volta aqui. Eu já mandei a mensagem para ele. Então, é assim, pessoal, aproveita que nós gostamos, né, de responder as perguntas. Nós fomos nos empolgando aqui, falando daí, precisamos voltar a falar do site, do seu site. Né? Pessoal, vamos aproveitar. Dr. Newton podia complementar aquela questão que eu achei fantástica, interessante, da sua revisão no PubMed a respeito da utilização desses métodos HIIT, do MIT e do treinamento contínuo. Isso, perfeito, doutor Mauro. A literatura em revista de impacto, autores sérios, já tem mostrado em estudos bem já longitudinais, acompanhando diversas populações já há alguns anos, que tanto as pessoas que realizam o MIT quanto o HIIT tem benefício no condicionamento físico e no emagrecimento. Não quer dizer que todo mundo deve fazer o HIIT, mas quem tem condições e características para realizar, adquire os benefícios para a saúde, condicionamento físico e emagrecimento. Inclusive, tem muitas pessoas com sobrepeso fazendo HIIT, com bom suporte muscular e tendo um bom desempenho. E que pessoas saudáveis que fazem MIT e HIIT também. Os dois métodos trazem resultados bem significativos e bem semelhantes. Claro, sempre conciliando com dieta, sono, periodicidade, regularidade, assiduidade no treinamento. Depois, geralmente, de 12 sessões já começa a melhorar. 3 meses, 36 sessões, mais ainda. Então, eu mostro nos nossos cursos aí que tanto o HIIT quanto o MIT são técnicas bem efetivas, como o Dr. Mauro comentou. Para menos tempo, 20 minutos mais intenso. Para mais tempo, 40 minutos de uma maneira MIT, que é o moderado, não é tão leve, mas também não é tão intenso. Tudo bem? Então, trazem, sim, ótimos resultados. Eu gostaria de complementar, que é uma coisa, um aspecto metodológico que eu tenho observado. Uma questão é o gasto calórico, a intensidade, a mobilização, o metabolismo predominante, a intensidade do treino. E uma questão que me preocupa, e eu estudo bastante isso, é a questão músculo-esquelética. A incapacidade funcional. Então, se eu tenho a intensidade do treino, o método de treinamento, aí eu tenho que escolher a modalidade de exercício
Então, Isso. por exemplo, uma modalidade que é realizada cíclica, numa esteira, ou numa bicicleta, ou num cross-trainer, onde você não tem a questão do impacto, no caso da bicicleta, do cross-trainer, da escada, por exemplo, você tem um ajuste músculo-esquelético mais favorável, inclusive para os obesos. E eu tenho Sim. das minhas avaliações, já foram mais de 4.000, nós temos visto muitos déficits de movimento, sabe? Instabilidade de lombar, de coluna, incapacidade funcional. Muitas vezes o indivíduo tem resistência, tem força, mas não tem estabilidade. Então me preocupa um pouquinho que muitos alunos querem fazer o HIIT, que é excelente, o HIIT Bodywork, por exemplo, que nosso querido professor Alexandre Machado estuda bastante, tem muitos trabalhos mostrando, mas me preocupa um pouquinho que não é para todo mundo, não é a intensidade, e sim o torque, o estresse músculo-esquelético que acaba acontecendo, por exemplo, para fazer um burpee, para fazer um jump split squat, para fazer um mountain climber, para fazer um abdominal canoe, que são excelentes exercícios multiarticulares de alto gasto calórico, que seguramente a frequência cardíaca vai lá em cima, mas com estresse mecânico muito grande. Então, isso é a minha preocupação. Quando essas pessoas falam HIIT para todo mundo, se escolhermos bem a modalidade de exercício, me ajude nisso, doutor Nilo, né? Se escolher bem e essa modalidade de exercício, porque o coração, ele não sabe se está correndo, pulando, pedalando, nadando, ele tem que jogar sangue, né? O coração é débito cardíaco, né? Independente do que o músculo, articulações estão fazendo. Então, a minha preocupação é com relação. Isso é válido também para o MIT, né? Às vezes você pega um indivíduo idoso que resolve caminhar e ele vai ter dor na coluna, vai ter dor no joelho. Talvez ele precisaria de um trabalho de fortalecimento muscular, né? Antes de entrar, por exemplo, numa caminhada ou numa esteira. Bicicleta, hidroginástica, o cross-trainer, né? O cross-trainer, Que é o cross. não cross, não, o elíptico, que é um O excelente elíptico. exercício. O elíptico você tem lá todo um ajuste. Então, como que você vê esse aspecto, doutor Newton, a respeito do HIIT e essa aplicação dessa coisa toda aí? Sim. Doutor Mauro, outra excelente questão. Às vezes as pessoas equivocadamente começam a criticar o método. E eu comento nos cursos, o método não é errado. Muitas vezes a pessoa que não é coerente naquele Perfeito. momento quer realizar aquele treinamento físico. Um exemplo clássico do CrossFit, já volto a falar do HIIT, mas o CrossFit, vou levantar pneu, vou subir em corda, enfim, a pessoa que não teve vivência motora, não tem acervo motor, desde pequeno viveu em casa, não teve essa vivência motora, não tem essa bagagem motora, não tem uma coordenação motora, não tem equilíbrio desenvolvido, de repente, não tem tônus muscular, é sedentário, vai realizar um treino de CrossFit, claro que não vai ser adequado e não deve se criticar o método, né? É porque a Perfeito. pessoa não, Não. não é? E da mesma maneira do HIIT, a pessoa não tem esse desenvolvimento muscular, não tem acervo motor, não tem esse fortalecimento adequado no momento ainda. E na primeira aula já quer fazer uma aula de HIIT, claro que vai ter as lesões, o cansaço, o PSE vai ser muito alto e muitas vezes equivocadamente pode questionar e criticar o HIIT, mas na verdade ela que no momento não está adequada e preparada para aquele método de treinamento. Gradativamente você vai evoluindo e quem sabe daqui a algumas sessões de treinamento você consiga realizar o HIIT. Por enquanto, você vai realizar um treino mais leve e prolongado, se você tiver tempo. E aí sim, começa numa zona de adaptação muscular, doutor Mauro, que muitas vezes o treino para essa pessoa bem limitada não chega numa frequência cardíaca nem no mínimo que deveria chegar. E aí nós chamamos um Exatamente. treino que chama treino, nem tanto, é aeróbio, mas é um treino que não chega nem na frequência mínima de treino, que é um treino chamado de adaptação muscular, onde a frequência sobe muito pouco. E depois de algumas sessões, ele já consegue sair dessa zona de adaptação muscular e chega na zona aeróbia, onde é o mínimo que ele deve treinar. Mas por quê? Porque tanto o condicionamento cardiovascular, respiratório, metabólico e muscular foram gradativamente evoluindo. E então agora existe coerência tanto com o MIT e, quem sabe, no futuro, com o HIIT.
E como o doutor Mauro comentou, né, o coração tem que estar bombeando, é débito cardíaco, sim, frequência cardíaca e PCE é muito importante. Mas no meu livro também eu comento que existe uma pequena diferença percentual se você vai realizar o treino na esteira ou na pista, comparado com a bicicleta. Quando a Perfeito. pessoa, né, você, por exemplo, quando está na esteira ou na pista, você movimenta o corpo inteiro. E quando você está na bicicleta, praticamente só as pernas. Então, o que é interessante que eu comento, doutor Mauro, nos cursos, a diferença entre o veneno e o remédio é só a dosagem. E o exercício é o remédio. Então, nós, professores, precisamos definir muito bem quantas miligramas você vai prescrever de frequência cardíaca para o seu cliente. Quando você é adulto e está doente e vai ao médico, ele prescreve 40 gotas de um remédio. Mas se você é criança, ele prescreve 20 gotas, não é conforme está na bula o peso corporal? Da mesma maneira, quando você está na esteira, é o corpo inteiro, mais remédio, mais frequência. Quando você vai para a bicicleta, você virou criança, menos remédio, menos batimentos. Então, uma frequência cardíaca de 120 pode ser o ideal para aquela pessoa caminhar. Mas quando ele vai para a bicicleta, para ter o mesmo desgaste do motor, do metabolismo, a recomendação é você subtrair em média 10%. Porque as pessoas perguntam, né, doutor Mauro, o que é melhor, correr, nadar ou pedalar? Melhor quer dizer para a saúde. Na verdade, não importa se você ajustar a intensidade. Na verdade, interessante você variar os estímulos, a parte muscular, um dia nadar, um dia correr, outro dia pedalar, enfim, se você puder. Mas para o coração, se você ajustar as intensidades, é tudo igual. Então, para esteira um valor, para a bicicleta, em média, é 10% menor. Então, se você respeitar essa frequência cardíaca 10% menor na bicicleta, o cansaço do motor desse carro vai ser sempre o mesmo. 120 para caminhar ou para correr e 110 para pedalar. O coração e o metabolismo, a energia será a mesma. Tá vendo? Muito interessante, não é, doutor Mauro? Sim, e considerando que na bicicleta, e a gente observou muito isso, viu, doutor Newton, utilizando que nós tínhamos uma limitação lá quando fazíamos os testes, que era na bicicleta. E muita gente nunca tinha, não tinha o hábito de pedalar. Então, a fadiga na bicicleta, a fadiga muscular, a fadiga periférica é uma variável interessante, né, a ser considerada. Então, talvez essa alteração de menos massa muscular, mas é localizado nos membros inferiores, né? Então, isso foi um detalhe muito interessante que a gente observou. Então, era uma limitação, porque aí o indivíduo não ia fazer aula de bike, ele ia fazer corrida, esteira. Então, essa questão do teste relacionado à especificidade do movimento, né? Sim, Então, e a gente, como você bem colocou, é a questão de dose e resposta, que tanto se diz, né, em exercício, né? A dose adequada terá uma resposta adequada. Então, esse ajuste, né, do remedinho, né? O exercício hoje é visto como um remédio, e sendo sim, visto como remédio, tem que fazer um ajuste de dose sim, resposta. E voltando ao que o Dr. Newton colocou a respeito do CrossFit, todo mundo fala, lesão, o voleibol tem alto índice de lesões, a ginástica artística, nossa senhora, né? O sim, basquetebol, então a lesão é privilégio de alta performance. Né? É sim, um indivíduo que vai treinar com intensidades e volumes altos e num período e o atleta se machuca e é tudo muito bem estruturado, elaborado, com alimentação, com controle, com a tal periodização que todo mundo fala. Aí sim existe uma periodização muito adequada, que o cara se prepara há 8 anos para a Olimpíada. Como é que eu vou periodizar 4 anos para chegar na Olimpíada? Isso é coisa de gente grande. Agora, 2, 3 vezes sim, por semana, cá entre nós, né? Nós temos sim, que ter total controle sobre intensidade, volume, variáveis, motivação, mas considerar que eu fico sim, assustado, doutor Nito. Vou dar um detalhe para a turma que está nos assistindo. sim. 60% de quem entra numa academia, isso eu avaliei mais de 4.000 pessoas, não consegue fazer o agachamento corretamente livre, overhead. Tem encurtamento de sólio, instabilidade de lombar, valgo dinâmico. Tá? 80% das mulheres avaliadas não passaram no teste de Kendall, perderam o contato da lombar antes dos 60 graus.
e aí essas mulheres vão fazer aula de abdominal, de HIIT abdominal, de canoinha, Então, é muito preocupante a incapacidade. E muitas vezes o indivíduo tem força, o problema dele não é a força. Você pede para ele sentar e levantar no banco, numa cadeira, ele faz 20 repetições, 25. Ele tem força de resistência. No entanto, o tronco cai para frente, o joelho vai para dentro. Tá? Então, eu acho que a escolha da modalidade, né, e dentro do HIIT, dentro do MIT, é fundamental, considerando esses aspectos, vamos chamar cinesiológicos e biomecânicos. Muitas vezes o indivíduo tem capacidade metabólica, tem uma resistência, né, cardio. Bom, eu acho que nós conseguimos trazer a turma de volta aqui, né, lembrando, repete o seu site, Dr. Newton, para o pessoal, o site lá, o canal do YouTube, o livro, né, que até tem gente que entrou agora também, que acho que não deve ter visto. Vamos lá, por favor. Mais uma vez, agradeço o convite. O meu site lá é o www.areadetreino.com.br. Tem lá no canal no YouTube também, que é o Área de Treino, o mesmo nome, Área de Treino lá no YouTube. 150 vídeos de 4, 5 minutos sobre frequência máxima, frequência de reserva, esses assuntos importantes que estamos comentando hoje e muitos outros assuntos relacionados também. E o meu livro lá, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu. Está aqui o livro. É só você entrar lá no site da editora Ateneu, www.ateneu.com.br, colocar Newton Nunes, já vai aparecer lá o meu livro, que é um livro que eu procurei escrever com 96 páginas, um livro que as pessoas consigam ler. Como o próprio doutor Mauro comentou, não é um tratado. O tratado já existem vários e ótimos. Tratado de aplicação, resolveu o problema. Um livro de 300, 400 páginas, poucas pessoas vão ler o livro inteiro. Além de ser um livro caro. E nem tem o dinheiro para comprar. É um livro grande, ninguém lê, ninguém vai comprar. Muitas pessoas não vão comprar porque fica caro. Então eu procurei fazer um livro de 100 páginas, 96 páginas, com praticidade. É como se fosse um manual de bolso, um livro como se fosse um manual para você utilizar no dia a dia, explicando como se fosse um dicionário. O que é frequência máxima, o que é limiar ventilatório, o que é tamponamento, o que é lactato. E aí eu mostro os testes e para você praticar no MIT, no HIIT, calcular a zona de treinamento intervalado, prescrever para esteira, para bicicleta, calculando pelo teste ergométrico também. Então, se você tem a condição de laboratório ou não, eu coloco no livro também, que foi minha preocupação. O livro tem esse nome, mas fala sobre laboratório e também se você realizar um teste ergométrico ou se você tiver a frequência máxima obtida fora do laboratório, como realizar a prescrição do treinamento físico. Então, não tem desculpa, é para os vários métodos, para as várias realidades, no laboratório e fora do laboratório. Tudo bem? E no YouTube, o Área de Treino. Mais uma vez, doutor Mauro, muito obrigado. Fiquei muito contente aí pelo seu convite. Me sinto muito lisonjeado, muito honrado estar aqui conversando com o doutor Mauro. Referência na área, não só é referência, é um top, um ícone na área, que já é muito difícil ser, agora dando os parabéns para ele, mas o que é mais difícil é não só atingir o auge que ele atingiu, mas ter estado e estar há décadas, há vários anos, no top, no auge, aí no ícone da referência. Muito obrigado, nossa referência na área da saúde. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, eu agradeço. Eu vou aproveitar só para responder uma pergunta. Ô, João, existe capacidade motoras ou valências motoras? Olha, João, valência motora, a gente usava isso nos anos 50, 60. Alguns livros ainda utilizam, algumas faculdades, alguns professores. Era assim, valências físicas, depois valências motoras. Depois, na evolução, veio qualidades físicas e qualidades motoras. Na sequência, ver as capacidades condicionantes e coordenativas, né? E mais recentemente, nós utilizamos a terminologia de capacidades biomotoras. Por que capacidades biomotoras? Bio de vida, motoras de movimento. Então, são capacidades motoras relacionadas à vida em movimento. Daí a terminologia mais contemporânea, que é, então, a resistência aeróbia, anaeróbia, a força muscular, a velocidade, a agilidade, a coordenação. E alguns autores utilizam as capacidades perceptivo-motoras, para falar sobre percepção de corpo, percepção de espaço e percepção de tempo.
Então, são capacidades relacionadas a aspectos qualitativos do movimento. Alguns autores, como do treinamento esportivo, o Valdir Barbante, o Charles Lopes, o Antônio Carlos Gomes, alguns de origem do esporte utilizam capacidades condicionantes e coordenativas para diferenciar. Alguns chamam de capacidades metabólicas, são vários nominhos. Eu, particularmente, doutor Nilton, gosto muito do nome capacidades biomotoras. E aí, se elas são metabólicas, neuromusculares, condicionantes, o nosso corpo é muito integrado. Então, às vezes, se faz algumas divisões, esse treinamento é tensional, esse treinamento é metabólico, esse treinamento é isso, aquilo. Ok. Tá? A ciência tem essa particularidade. Eu procuro simplificar para mim, tá ok? Então, eu agradeço muito ao Dr. Nilton pela gentileza. Muito obrigado. Olha aqui, o Gilvan chegou da live do Irineu, do Paulo Gentil, são muitas lives, né? Então, eu queria agradecer muito. Nós temos o nosso site, o nosso canal do YouTube, que é Mauro Ghiseline, tem lá as dicas de exercícios. Eu vou muito. É um canal pedagógico, tá? Então, a minha pegada é muito no processo ensino-aprendizagem, montagem, é muito na abordagem pedagógica. É que eu gosto bastante. Então, doutor Nilton, eu vou fazer uma provocação, vou perguntar para a turma, vamos fazer uma pergunta. Pessoal, o que vocês acham se eu e o doutor Nilton montarmos um curso EAD prático, ensinando tudo isso que nós falamos para vocês? O que vocês acham? Responde para nós. Vocês gostariam de ter um preço baratinho, com livro, né, com as dicas, com vídeos dando treino, eu e ele, nós dois lá de treino, lá no Icora, aqui lá no CTM, a gente montando. O que vocês acham? Eu e o doutor Nilton montarmos um curso. Bota os coraçõezinhos aí, bota o like, bota o coração, vamos ver se vocês gostariam de ter. Né? Certamente um curso de grande utilidade, grande praticidade, grande objetividade, será muito útil para os nossos colegas, para os nossos profissionais. Sim, vamos começar a desenvolver, sim. Já não era sem tempo, o pessoal está gostando, está participando ali, ó. Já estou vendo ali vários. Tá bom, então fica aqui. Então nós vamos providenciar. Então não é um curso que você não fica falando de lactar, não. Teste número 1. Como é que a gente vai? Mostra como é que é o teste. Agora vamos lá. Esse teste aqui, agora você tem um indivíduo inativo sedentário, o tio Luiz, né? Então, vamos lá, Rubens Pinheiro, quem sabe você me convida uma hora aí, né, para o teu curso, Rubens. Vai meu doutor Nunes aí. Então, pessoal, olha, vem aí, se preparem, vou combinar com o doutor Nilton. Quilos e quilos de corações subindo ali, parabéns, sucesso. Que maravilha. Não tem nenhum coração infartado, que eu estou vendo aqui, não tem nenhum com ateroma, nenhum com isquemia, olha o átrio direito, esquerdo funcionando. Normais, saudáveis, E olha, pessoal, se vocês gostaram da nossa live, printa a tela e manda para nós. E marca doutor Mauro Ghiseline e Nilton Nunes. Faz o print da tela e manda para nós aí, vamos divulgar. E olha, e a semana que vem, viu, doutor Nilton, para finalizar, eu estou reeditando o meu curso de avaliação multifuncional, curso IAD, avaliação multifuncional, que a gente vai aí com preço super especial. Mas olha, ao vivo é a cor. Doutor Nilton, está combinado, o pessoal pediu, aceitou a nossa ideia. Vamos fazer um curso, né, de avaliação cardiopulmonar, prescrição de A a Z, testes simples, testes sofisticados e tipos de treino. Transformar isso numa aula EAD do livro que está aí pronto, juntando com a minha experiência. Tá ok? Ok, combinado. Vamos concretizar sim, doutor Mauro. Vamos sim. Já não era sem tempo, vamos ver sim. Então, pessoal, um abraço, doutor Nilton, muito agradecido pela gentileza. Rubens Pinheiro, um abraço. Lanzana, direto ao ponto. Eu quero sim fazer referência aqui no Piauí. Olha aí, eu já faço olhando com o professor Nilton, já tem as coisas aí. Então, vamos organizar a nossa metodologia e tê-los no grupo. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau para todos. Boa noite. Obrigado, boa noite. Aí, pessoal, finalizando então, agradecendo muito a todos vocês que nos acompanharam, doutor Nilton, mais uma vez, e esperamos vocês, e lembrando que nos siga nas redes sociais, no canal do YouTube,
na área de treino, Mauro Ghiseline. Uma alegria muito grande. Um abraço a todos vocês que ficaram até essa hora nos assistindo, nos acompanhando, tá bom? Um abraço, boa noite para todos. E até... Próxima terça-feira tem mais uma live aí com o fisioterapeuta Davi Costa. Vamos falar sobre ombro. Vem aí uma nova live. Depois na outra com o nutricionista Reis, depois na outra com o professor Rafael Ghiseline. E assim nós vamos fazendo a nossa missão de continuar ensinando, transmitindo tudo aquilo que a gente aprendeu. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite.